Meu nome é Thalia Monteiro Camponês. Vou estar fazendo uma apresentação da disciplina Organização e Arquitetura de Computadores, da professora Eudemira Lima Medina. Bom, o meu tema escolhido foi Arquitetura RISC versus CISC. Aqui, a arquitetura RISC, ou Reduced Instruction Set Computing, segue a ideia de que instruções simples e rápidas resultam no melhor desempenho do sistema. Aqui, a diferença de outras arquiteturas mais complexas, o RISC usa um conjunto reduzido de instruções, como eu digo aqui, um conjunto reduzido de instruções básicas, que torna o processador mais simples e eficiente. Aqui no meu segundo tópico, as instruções de tamanho fixo e formatos uniformes facilitam o trabalho interno do processador. Outra característica muito importante, que eu não posso deixar de falar, que é a execução e o ciclo de clock, que aumenta bastante a velocidade. Além disso, o RISC faz isso intensivamente com registradores, evitando o acesso lento da memória principal. Agora, falando sobre o pipeline, que é muito eficiente, que permite executar várias instruções ao mesmo tempo, tipo, com diferentes etapas de processamento. Resumindo tudo, a arquitetura RISC prioriza ela simplifica a rapidez, entendeu? Alcançando um ótimo desempenho com menos complexidade, sabe? Com menos dificuldade. Bom, já a arquitetura CISC, ou Complex Instruction Set Computing, ela foi criada com o objetivo de reduzir o número total de instruções necessárias para executar o programa. Ou seja, ela faz isso usando instruções mais complexas, capaz de realizar várias operações de uma vez só. Na arquitetura CISC, o processador possui um grande conjunto de instruções especializadas, como eu boto aqui no tópico, que permite que o programador escreva mais código, que escreva menos códigos para ele produzir mais, e faz mais, entendeu? Essas instruções, muitas das vezes, são tamanhos variáveis, o que, o que oferece muita flexibilidade, mas torna o processamento mais difícil, porque o processador precisa interpretar cada formato diferente dessas instruções. As instruções são mais complexas. Muitas delas precisam de vários ciclos de clock para serem executadas. Por isso que, às vezes, torna o computador até um pouco mais lento, né? A arquitetura CISC ela permite o acesso direto da memória, que facilita algumas operações, mas com algum custo de desempenho, como eu falei um tempinho atrás. O controle das instruções é feito pelos microcódigos, que traduz cada comando complexo em cada etapa menores do processador, dentro do processador, entendeu? Em resumo, a arquitetura RISC prioriza a potência, tornando o código mais simples para o programador, até mesmo deixando o processador mais complexo, porém, às vezes o computador fica mais lento, né? Como eu disse, ele tem muito desempenho, só que ele fica um pouco mais lento. Como podemos ver, aqui nesse slide a gente mostra uma comparação direta entre a arquitetura RISC e a CISC, que destaca as diferenças mais importantes entre elas. Aqui, em primeiro lugar, a gente tem as arquiteturas, que a RISC significa Reduced Instruction Set Computing e a CISC, Complex Instruction Set Computing. Ou seja, como o próprio nome, né, já fala, a diferença entre a RISC trabalha com um conjunto reduzido de instruções, enquanto a arquitetura RISC ela utiliza um conjunto complexo e mais intensivo, sabe? Aqui, em segunda opção, a gente tem a quantidade de instruções, que na arquitetura RISC, o número das instruções é menor, porque o foco é ter comando mais simples, mais certeiros e rápidos. Já na arquitetura CISC, o número de instruções é maior, porque inclui muitas operações complexas que podem realizar várias tarefas no mesmo tempo. Ela tem várias operações, várias tarefas, porém ela fica um pouquinho mais lenta. Aqui, no nosso terceiro tópico, que são tipos de instruções, na arquitetura RISC, são simples, bem otimizadas, são simples otimizadas, projetadas para executar rapidamente e facilitar o uso da pipeline, como eu expliquei lá na CISC, se eu não me engano, eu expliquei a pipeline na CISC. Já na arquitetura CISC, as instruções são mais complexas e especializadas. Elas são mais capazes de executar várias etapas em uma única instrução.
Isso reduz a quantidade de linhas do código, porém aumenta o tempo da execução, aumenta o desempenho, né, do PC. Já que em quarta, perdão, em quarta opção a gente tem o conjunto das arquiteturas, que na RISC inclui o exemplo da ARM, a PowerPC e a RISC-V, que são muito usadas em dispositivos móveis e em sistemas embarcados, sabe? Que são o telefone, o tablet, etc. Já o CISC é representado principal pelas arquiteturas x86 e A64 e a IBM EZ, né? Que são mais comuns em computadores, servidores, né? Em coisa mais pesada. Aqui, em, no nosso quinto tópico, a gente tem nossas marcas de processadores, que na RISC já é adotado por empresas como a Qualcomm, a Apple, a MediaTek, a Samsung, como eu estou citando aqui, que produz um processador de alto desempenho e baixo consumo de energia, né? Porque, tipo assim, no telefone a gente quer que dure mais e tenha um desempenho ótimo, né? Um exemplo ótimo seria esse. Já na CISC, é usado como exemplo a Intel e a AMD, que são as principais fabricantes de processadores de desktops e notebooks, né? São as tops. Já que no nosso quinto e último, né, a gente tem os exemplos de uso de cada arquitetura, né? Na RISC, na arquitetura RISC, aparecem dispositivos como celulares, tablets, smartwatches, também tem roteadores, impressores, onde a eficiência energética e a velocidade são fundamentais, ou seja, tem que ser bastante rápido, porque ninguém merece ficar com o Wi-Fi lento, né? Já na CISC é mais comum em PC, sabe? Em computador, em notebooks, em servidores, que precisam de uma compatibilidade e o poder de processamento, que precisa de mais desempenho. Esse slide, a gente tem onde a gente vê as arquiteturas RISC e CISC no dia a dia. Aqui do lado esquerdo, eu tenho a arquitetura CISC, que ela é bem usada principalmente em notebooks, desktops, com processadores Intel e AMD. Elas são baseadas na arquitetura x86, né? Esses dispositivos eles são mais voltados para fazer tarefa de alto desempenho, né? Que precisa de muito desempenho. Como tipo assim, edição de vídeos, jogos, sabe? Com bastante softwares pesados. Além disso, também tem servidores que lidam com grandes volumes de dados de cargas de trabalhos intensas, que também utilizam da arquitetura CISC, que justamente utilizam da arquitetura CISC por sua capacidade de executar instruções complexas com mais facilidade, mais flexibilidade. Já sobre a arquitetura RISC, que está no nosso lado direito, ela é, ela é otimizada para executar instruções simples, de uma forma muito mais rápida e muito mais eficiente, que torna ideal para dispositivos móveis, como os celulares, tablets, smartwatches, como eu estou colocando aqui de exemplo, né? Que seguem a arquitetura RISC. Marcas como a Apple, Qualcomm, a Samsung adotam essas abordagens para garantir baixo consumo de energia. Além disso, equipamentos conectados como roteadores, impressoras, também utilizam a arquitetura RISC, porque ela tem que ser mais rápida e trava menos, entendeu? Porque, tipo assim, como eu falei no outro slide, a gente não quer um roteador que trava bastante, que a gente fique sem a internet, ou até mesmo uma impressora que, que demora para imprimir, demora para sair a folha, demora para receber a informação para imprimir, entende? Para fazer uma conclusão, uma mini conclusão, em resumo de tudo, a arquitetura CISC ela é comum em dispositivos que exigem alto desempenho. E já a arquitetura RISC, ela meio que domina os dispositivos móveis. Bom, nesse slide eu já vou falar sobre as desvantagens e as vantagens da arquitetura RISC e arquitetura CISC. Vou começar falando da arquitetura RISC. A arquitetura RISC ela exige mais instruções para realizar tarefas mais complexas. Ou seja, isso pode aumentar o uso da memória. Também tem que para elas funcionarem bem, os compiladores precisam ser mais sofisticados, mais complexos. E isso adiciona na complexidade do desenvolvimento, entendeu? Fica mais difícil o desenvolvimento. Já as desvantagens da arquitetura, as desvantagens da arquitetura CISC são que são mais
são mais complexas, têm um preço, design mais complicado. O pipeline é menos eficiente e o consumo de energia é mais alto, entendeu? Por isso que tem vários computadores que precisam ficar na tomada, vários desktops que precisam ficar na tomada, entendeu? Além disso, o custo dessa produção é muito maior. Para você ter um computador é muito mais caro que você ter um telefone. Hoje em dia, né, tem uns telefones muito caros, mas em questão de servidores é mais caro. Já a vantagem da arquitetura RISC, ela, ela é uma arquitetura que se destaca por oferecer mais velocidade de clock, uma pipeline muito eficiente, que significa que ela consegue executar instruções simples de uma forma mais rápida. Já as vantagens da arquitetura CISC, ela tem principal vantagem de capacidade de realizar tarefas complexas com menos instruções. Ela tem menos instruções e ela realiza tarefas mais complexas. Isso acaba resultando numa melhor densidade de código, facilita a compatibilidade com os softwares antigos, que é essencial em ambientes corporativos, tipo servidores. Esse slide aqui, já vou falar para onde caminhamos. Bom, esse slide nos ajuda a entender não só onde estamos, mas também para onde estamos caminhando no mundo das nossas arquiteturas de processadores. Elas mostram como, esse slide mostra como a arquitetura RISC e a arquitetura CISC estão evoluindo e se posicionando em diferentes áreas da tecnologia. Bom, vou começar falando sobre a arquitetura RISC, crescimento. Bom, a arquitetura RISC ela tem ganhado bastante espaço, principalmente em dispositivos móveis e aplicações de inteligência artificial, onde a eficiência é crucial. Além disso, a arquitetura RISC ela se adapta muito bem em tarefas especializadas, como os SOCs nos sistemas em um chip e até mesmo a computação de borda, que exige um processamento rápido e localizado com baixo consumo de energia. Já a arquitetura CISC, a persistência, ela continua firme em servidores e computadores pessoais, que deve ao seu ecossistema mais maduro, sabe? A retrocompatibilidade com os softwares antigos é a sua capacidade de lidar com as cargas de trabalho amplas e mais complexas. A tendência das duas arquiteturas é estamos caminhando para uma arquitetura mais híbrida, sabe? Mais híbrida e colaborativa, que busca unir o melhor das duas arquiteturas. Por exemplo, tem processadores da AMD, da Intel, que já estão juntando as duas arquiteturas para ter a eficiência dos dois, sabe? Das duas arquiteturas, sabe? A eficiência do RISC com o desempenho robusto da CISC, sabe? A eficiência da arquitetura CISC. Essa abordagem que eu estou fazendo, ela permite que sistemas... Não, vamos lá. Essa abordagem, ela permite que sistemas estejam mais flexíveis, se adaptando tanto a tarefas extensivas quanto às operações que exigem mais baixo consumo. Bom, nesse slide aqui eu tenho a minha conclusão, que a RISC ela é mais simples, mais veloz e eficiente, com o ideal para IA e LOT e dispositivos móveis, como computador não, perdão, como o telefone, os tablets e etc. Já a arquitetura CISC, ela já é mais robusta, sabe? Ela já é mais complexa, que está presente mais em servidores, em desktops e computadores. Tem aplicações mais complexas. A coexistência dessas arquiteturas, cada arquitetura tem seu espaço na computação moderna, como eu digo assim. Cada uma está tomando o seu espaço na tecnologia. Então, até não tem uma discussão de quem é melhor, porque cada uma é eficiente em cada área, entendeu? Estão até juntando elas para conseguir montar mais servidores eficientes, mais processadores que sejam rápidos e eficientes, igual o RISC, e tenha mais desenvolvimento, tenha mais desempenho, como a CISC. Já aqui eu tenho a referência de onde eu tirei as minhas pesquisas dos slides. Todas as minhas referências estão aqui, tanto a referência das. Tanto a referência da pesquisa. Não, eita. Bom, aqui eu tenho minhas referências dos meus slides, das minhas pesquisas. Oxi. Bom, aqui, para finalizar, eu tenho as minhas referências, que das minhas pesquisas do slide. E aqui eu finalizo a minha apresentação. Muito obrigada por assistir até o final.